Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Agora são aproximadamente 11h28 da noite. Começando aqui rapidamente pelo calendário econômico, nós não tivemos nenhum evento programado lá nos Estados Unidos na data de hoje, porém, essa semana nós temos aí, pessoal, alguns eventos importantes, como é, a decisão do Fed em relação à taxa de juros. Aqui, pessoal, no calendário da Investing, aparece os eventos na terça-feira, seria para amanhã. Mas, ao que parece, está marcado para quarta-feira, pessoal, esse encontro. Então, eu não sei de fato se existe algum erro aqui no calendário em relação à data. Então, importante é procurar outras fontes. Eu acredito que seja na quarta-feira esse encontro do Fed, né? Inclusive aí com a coletiva, né? As projeções econômicas. Então, de fato, recomendo todos, né, buscarem outras fontes para confirmação. De qualquer forma, de olhos atentos, né, amanhã ou quarta-feira pode trazer aí alguma volatilidade no mercado, né, independente, né, do cenário em que estiver o Bitcoin no gráfico. Beleza? Então, vindo aqui para as três principais bolsas, nós tivemos um dia de recuo, S&P caiu 0,35, Dow Jones queda de 0,45 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, um leve recuo aí de 0,14. Pessoal, vindo para o Bitcoin sem muita enrolação, nós tivemos um cenário um pouquinho diferente aqui das três principais bolsas, uma leve alta aproximada aí de 0,29. Neste momento para nós aqui o preço a mercado 90.298 dólares. Então vamos ver, pessoal, o que rolou após a última análise na quinta-feira e quais são, né, as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, recapitulando, nós estávamos próximos aqui da região, né, dos 93 mil. Naquela ocasião era a nossa referência de resistência. Precisávamos aí de um impulso, né, por parte dos compradores diante que vinha sendo formado de estrutura de preço. A gente fez a identificação de uma estrutura descendente de topos, né, principalmente quando a gente analisa aí no tempo gráfico de 4 horas, a gente precisava, de fato, um movimento mais enérgico, né, pessoal? De fato, era um dia importante justamente porque, havendo a recusa de preço, né, como foi mencionado, nós, né, iríamos buscar níveis inferiores, né, pessoal? A nossa referência seria ali na região próxima dos 86, fazendo alusão aqui à ascendência desses fundos. Então, para quem ficou aí na sexta-feira, viu que de fato não houve, pessoal, essa reação mais incisiva por parte dos compradores. Infelizmente, nós não tivemos, né? A gente analisa a questão do volume que foi apresentado, né, ele foi bastante simbólico, né, dentro daquilo que precisávamos, né? Inclusive, esse candlestick aqui, pessoal, abertura às 9 da manhã de quinta, dia 4, a gente vê um candlestick teoricamente inexpressivo, né? Sem característica de força, né? Bem próximo, inclusive, né, de um candle bastante conhecido que é o enforcado, né? Justamente quando os compradores, né, tendem a perder o interesse, pessoal, em continuar, né, agredindo o preço. Então, talvez se tivéssemos aqui um martelo, né, ou até mesmo uma figura com amplitude maior, né, sem o pavio aqui, como caracterizou
nesta ocasião, talvez, né, nós teríamos aí alguma chance, alguma tentativa, né, de continuação, né, ou até mesmo a confirmação de rompimento, que era ali na proximidade dos 93. Então fizemos aí algumas pequenas alterações, pessoal. Puxamos a resistência aqui para a proximidade dos 94.200, que foi, né, o ponto encontrado aí pelos compradores, porém, lembrando, né, que o fechamento acabou sendo abaixo dos 93, né, nesses últimos dias. Então, algumas atualizações feitas aqui para vocês, né, a gente passa a usar aí os 94.200 como nossa primeira referência de suporte. E aí, pessoal, veio, né, aquela movimentação esperada, né, diante da recusa de preço, né, os compradores sem poder de reação, né, como de esperado, veio aí um movimento descendente e aí acabou buscando ali, né, a proximidade, né, dos 88. Então teve bastante consolidação, movimento lateralizado ao final de semana, o que é bastante comum, né, em virtude do baixo volume. E aí os compradores, né, tentaram segurar o preço acima dessa região dos 88. Isso já acontecendo no domingo, né? Um leve respiro, mas o cenário ainda, né, prevalece, pessoal, com grande possibilidade sim de fato, a gente buscar aqui a nossa região de suporte. Então, quando a gente analisa, principalmente no diário, nós tivemos sim 2 dias com prevalência, né, de volume comprador, mas algo me chama a atenção que é o preço, né, pessoal, trabalhando abaixo aqui da média de 20 períodos no diário. Pavio, pessoal, muito alongado desses 2 dias, né, por parte aí dos vendedores. A gente vê os vendedores atuando de uma forma bastante forte, mesmo que, né, com os compradores prevalecendo aí no domingo e na data de hoje. E a gente tem, pessoal, novamente aqui um desafio para os compradores, que é a recuperação do preço acima da média. Nós tivemos aí apenas um dia, né, com preço acima, no dia 3, né? E, infelizmente, pela proximidade ali da resistência, acabou, né, retroagindo novamente o mercado, trazendo o preço abaixo dessa média que é tão importante aqui, né, em toda a análise de contexto, né, em relação à estrutura de preço, a briga aqui, né, no mercado. Então a gente tem novamente, pessoal, um desafio grande aí pelos compradores. A gente precisa de fato, né, que eles possam manter o preço acima aqui da proximidade dos 91,5, região aqui próxima da média, e é preciso um acompanhamento, né, bastante próximo, pessoal, porque obviamente, né, o preço ficando abaixo dessa região ao longo do dia de amanhã, né, reduzindo o tempo gráfico, né, a estrutura descendente, prevalência de volume vendedor, novamente haverá recusa de preço. E aí pode ser que a gente ganhe, né, alguma velocidade, e aí sim a gente vem, né, experimentar essa região de suporte aqui. Lembrando, pessoal, que essa região é uma região importante, né? Teoricamente, perdendo ela, a gente poderá buscar a região novamente aqui desse fundo, né, que foi formado a partir do dia 21 de novembro, região próxima aí dos 80.600. Aqui é um ponto chave, obviamente. A gente vai precisar analisar com bastante carinho, porque a gente perdendo nessa região, a gente pode ganhar também velocidade e buscar essa região mencionada. Lembrando que, para mim, a região mais forte, pessoal, de uma reação mais contundente, incisiva, né, inclusive com uma reversão de tendência, é a região dos 74, né, e 150, que aproximadamente, tá? Novamente reforçando para vocês, quando a gente analisa no mensal, nós tivemos vários meses, pessoal, o mercado brigando nessa região, os vendedores recusando o preço, e aí somente, né, em novembro de 24, ali na confirmação da eleição de Donald Trump, houve o rompimento, né,
com bastante amplitude. Para mim não faz sentido nenhum, né, os compradores entregarem esse nível, né, na bandeja aí para os vendedores para que o mercado venha abaixo. Não nesse primeiro instante. Acredito que poderemos ter aí uma reação mais incisiva, né, e novamente buscar, né, quem sabe ali a região do 110. E aí volto a repetir, a gente já trabalha com um cenário, né, de a formação de um oco, né, ombro, cabeça, ombro, né? E aí, obviamente, concretizando esse cenário, a gente vai precisar analisar com bastante carinho, né, em relação à altura desse ombro para ver se irá concretizar essa figura ou se a gente vai buscar, né, a região do topo histórico e aí um cenário muito positivo, um topo maior do que o cenário histórico, a continuação ascendente, tá? Então isso é um contexto possível, a gente deixa isso no radar, mas gosto de frisar que aqui a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha por partes, sem atropelar o processo, pessoal, um dia de cada vez, mas é bom a gente colocar isso no radar, né, justamente para você não ser pego, né, desprevenido. Então, pessoal, acho que é isso. Tende a ter um pouco menos de volume agora pela madrugada. A gente tem novamente um cenário bastante desafiador para os compradores, né? Como eu mencionei, o preço trabalhando abaixo da média. A gente vai precisar, né, de uma movimentação bastante enérgica, né, considerando aí, pessoal, o preço acima aí dos 91,5 aproximado. Aí, né, a gente mantendo o preço acima aqui, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, estrutura ascendente, volume comprador prevalecendo, a gente vai testar novamente ali a proximidade dos 94. E aí a gente vai se aproximando aqui também da nossa resistência diagonal, obviamente fazendo aqui a alusão a esse ciclo, né, pessoal, de topos descendentes que foram formados aí em relação ao topo histórico, tá? Então acho que basicamente é isso. Estamos próximos aí de um afunilamento aqui, pessoal, pelas marcações. O cenário é complicado aí, os compradores acho que fica evidente diante dessas evidências. Amanhã também será um dia importante, outro dia D, pessoal, justamente porque a gente precisa conquistar essa região dos 91,5, né? E inclusive, né, passando a maior parte do dia acima, né, dessa média para induzir os compradores a buscar a região dos 94, região ali da nossa referência de resistência. Agora, pessoal, não tendo a conquista, né, dessa região, né, batendo cabeça, ficando abaixo aqui dos 91,5, né, pode criar aí, né, uma indução por parte dos vendedores e aí a gente poderá sim, né, vir buscar níveis inferiores e aí a gente vai precisar analisar com muito carinho, né, justamente porque, como foi mencionado, a gente perdendo essa região aqui, pessoal, perde-se essa estrutura ascendente, né, que vem sendo delineada para nós aí desde o dia 21 de novembro, e aí a gente vai, né, buscar a região dos 80,5 aproximadamente, o nosso outro suporte. Então, acho que basicamente é isso aqui no gráfico. Nós não temos aí mais nada de atualizações e vamos acompanhar com bastante cuidado, né, pessoal? O cenário ainda é bastante desafiador, mesmo com boas declarações de Paul Atkins, presidente da SEC, em relação aos trabalhos que estão sendo feitos, né, em relação a possíveis aprovações, em relação aos criptoativos, né, implementação, suas funcionalidades dentro do mercado financeiro, a gente ainda fica um pouco cauteloso, né? O gráfico nos ajuda bastante aí trazendo boas evidências, a gente ainda não percebe, né, algo que seja catalisador aí, pelo menos para uma movimentação de alta mais contundente, tá? Então acho que é isso. Aqui os pontos estão compartilhados, né? O cenário bastante explícito. Vamos ver, pessoal, se a gente consegue aí
né, os compradores atuando justamente, né, para a gente conseguir se aproximar aqui da nossa resistência, e aí um cenário muito perfeito, né, pessoal? Inclusive, se a gente for pegar a estrutura vigente, ascendente aqui dos topos, né, dos fundos, né, aí a gente vai ali na região próxima dos 97. Mas aí vejo como uma possibilidade menor, né, diante do que a gente vem, né, coletando de antemão. E a gente tem, né, aqui uma condição, né, um gatilho importante. Nesse momento a gente não está próximo, né, dessa região, mas acredito que os compradores, né, pelo menos, deverão tentar a aproximação aqui novamente. E aí é hora de colar o olho na tela, pessoal, abrir o livro de ofertas e ficar vigiando as evidências que serão colocadas aqui para nós em tempo real. Lembrando que essa possibilidade mais factível, né, será dentro do horário comercial, o horário, né, que os mercados estão operando, os ETFs e etc. Agora, pela madrugada, acho menos improvável, mas não descarto também. A gente sabe que em raras exceções, né, pode adentrar volume, a gente não confirma 100%, mas acredito que ao longo do dia de amanhã seja mais plausível acompanhar esses pontos, né, justamente para a gente tentar antecipar possíveis movimentações. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso, então, bastante claro. Se você, né, tiver alguma dúvida, né, enfim, tiver aí a sua análise, né, sugestões, coloque na caixinha, né, pode mandar, a gente responde, vamos interagir. A ideia aqui é a gente criar uma comunidade, você que, né, é operador, você que entende de gráfico, a gente, né, precisa aumentar o engajamento aqui do canal, pessoal. E eu conto, né, com vocês que já têm aí alguma experiência, né, para a gente poder trocar, né, análises, enfim, a gente pode se complementar, né? A ideia aqui é todo mundo se ajudar, pessoal. Então, fico à disposição, pode escrever aí na caixinha, tá? Mande sua mensagem, né? Vamos conversar, estou totalmente aberto a isso e vamos dar uma olhadinha no livro para a gente finalizar a análise de hoje, pessoal, ver se a gente identifica aí alguma alteração mais contundente em relação ao posicionamento dos lotes. Aqui pelo lado dos compradores, pessoal, olha só, um livro bem pulverizado, né? Acumulação, pessoal, região dos 85 mil dólares, tá? Então, 24 milhões de dólares posicionados. E aí talvez faça mais sentido, né? Até pela questão da proximidade aqui da nossa marcação. Então tem aquela possibilidade, né, pessoal, do mercado vir buscar a região aqui da nossa marcação, acontecer aí um falso rompimento, os compradores, né, tentando manter e obviamente sem condicionantes favoráveis, né, aí o preço poderá trabalhar abaixo, induzindo os vendedores a continuarem a movimentação. Então faz sentido sim esses lotes, pois mais abaixo a gente tem nos 84, 83. E aí, pessoal, a gente vai vendo bastante acumulação já na proximidade aqui do nosso suporte, próximo aí dos 80,5. Então, total sentido, né, os compradores já se posicionando aqui na proximidade, justamente na tentativa aí de manter o preço, né, acima desse patamar. Então, muito cuidado, toda cautela é importante, né, porque são níveis conflitados, tá, pessoal? Então, bastante lote posicionado já próximo aí das nossas marcações. Então, vai ser interessante, né, o acompanhamento, caso venha a concretizar aquilo que nós estamos colocando aí como real possibilidade. E aqui pelo lado dos vendedores, a gente vê, pessoal, um livro também pulverizado, um pouco mais de acumulação, né, ali na região próxima aí dos 93 aos 94, também total sentido a gente tá usando aqui essa região
como a nossa resistência primária. Então, também pode ser que haja embate, justamente por ser outro ponto conflitado. E aí, pessoal, mais acima, a gente vê também a acumulação de lotes ali na proximidade dos 98 aos 99. Aí já são quase 20 milhões de dólares posicionados, um pouco menos, mas também sim, total sentido, né, pessoal? Justamente a gente tem aqui, né, proximidade da nossa resistência diagonal. Então, analisando o livro, né, de uma forma bem didática, total sentido, né, esse dinheiro posicionado aí esperando o mercado, né, induzir o preço a buscar, né, o seu nível natural. Então, acho que é isso, pessoal. Aqui no livro está destrinchado para vocês os níveis, né, nas quais temos lotes em demasia, fazendo aí, inclusive, né, o link, desculpa, com os níveis demarcados aqui no nosso gráfico. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí novamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, fundamental para o crescimento aqui do canal de forma totalmente orgânica. Então, conto com a sua ajuda. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima análise. Tchau, tchau.